Queridos, nós entramos numa nova série de palavras chamada Aqueles Crentes. Fala para o seu irmão, você é daqueles crentes? Esse tema surgiu, querido, em um momento da nossa vida, da nossa sociedade, em que ser cristão virou moda. Há um tempo atrás, ser cristão era ser considerado brega. Hoje nós vemos diversos artistas em diversos momentos da sua vida, seja momentos de felicidade, seja momentos de tribulação, indo na igreja, gravando stories. Então hoje, ser cristão virou moda. Hoje, ser cristão ganha curtida quem é cristão. Mas em um mundo onde falar que é cristão é tão fácil, como são tidas as nossas atitudes nesse meio? Fala para o seu irmão, você é daqueles crentes? Ou você é aquele crente? Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje o tema é crente Nutella versus crente raiz. O crente Nutella você é daqueles crentes? Que crente? Aquele crente que qualquer coisa se desvia, aquele crente que qualquer coisa fica chateado, aquele crente que qualquer coisa para de ir na igreja. Ou você é aquele crente? Fala para o seu irmão, você é aquele crente. Aquele crente é o crente raiz, é o crente que está ali não por emoções. A gente esteve hoje no Mega Líderes em Pouso Alegre e a gente ouviu muito sobre isso. E a gente estava ouvindo isso há um tempo atrás com a série Dopamina. Não estamos aqui por emoção, estamos aqui por uma decisão. Não é sobre aquilo que eu sinto, mas é sobre a decisão que tenho de estar aqui. Glória a Deus, sim ou não? E queridos, quando nós tomamos a decisão de estar aqui, Michael pregou na semana passada que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor se achará diante dele no juízo. Muitas pessoas clamam Senhor, Senhor, e pode ser que no juízo final o Senhor vai dizer: afasta-te de mim porque não te conheço. Se nós hoje tivéssemos um encontro com Jesus, nós estamos cantando: como espero o dia em que veremos a face do meu amado. E se esse dia for hoje, será que quando você chegar no céu, você vai ser recebido por Jesus como alguém que ele conhece, ou com essa afasta-te de mim porque não te conheço? Pergunta para o seu irmão, ele te conhece? Ou irá te afastar? Por que eu estou perguntando isso? Porque Jesus, ele sonda os nossos corações, ele conhece as nossas intenções. E muitas vezes o crente Nutella é aquele crente que aparenta ser algo, mas ele não é. Fala para o seu irmão, de aparência existe muitas pessoas, mas o fruto, de fato, revela a aparência. Queria que vocês abrissem comigo em Lucas capítulo 9, versículo 46. Lucas 9, 46. Fala assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Quantos já assistiram a série The Chosen? Acho que quase todo mundo já assistiu. Tem um momento da série, querido, que Tiago, João e Pedro, eles começam a discutir entre eles para que houvesse uma hierarquia entre os discípulos, entre os apóstolos. E eles ficam questionando como seria essa hierarquia. E tem um momento da série que Pedro está caminhando com Jesus no meio do caminho. Fala para o seu irmão, é no caminho que o caminho te ensina o caminho. Querida, é no caminho que o próprio caminho te ensina o caminho. E aí é interessante que isso não fala na Bíblia, mas uma série muito bacana e inspirada nesse versículo. Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, quando o Senhor está dentre nós, existe uma voz que é a sua, que nos orienta. Mas em alguns momentos que o Senhor não está entre nós, muitas dúvidas se levantam e nós não sabemos para que lado ir. Não seria válido o Senhor levantar alguns líderes entre nós
para que, quando tivermos dúvidas, uns possam instruir os outros. E aí ele começa a falar com Jesus, e eu fico imaginando Jesus: diga-me mais sobre isso. E aí ele fala assim, quando os discípulos tiverem uma dúvida, fala primeiro para eles passarem por Tiago e João, os dois irmãos. E aí eles filtram essas dúvidas e depois eles trazem a mim. Pedro falando com Jesus no meio do caminho. E aí é interessante que Pedro queria estar colocando uma hierarquia, criando uma hierarquia entre os 12. E eu imagino que isso ficou no coração deles. E até que eles começaram uma discussão. Eu imagino que quem começou essa discussão, a palavra fala que começou uma discussão entre os discípulos. Provavelmente todos os discípulos estavam ali, porque quando Jesus vai dar a resposta para eles de quem era o maior, Jesus chama os discípulos, provavelmente todos os 12. Eu tenho uma dúvida, eu tenho algo no meu coração, que quem começou essa discussão foi Pedro, Tiago e João. Fala para o seu irmão: Pedro, Tiago, João no barquinho. Brincadeira, só Pedro, Tiago e João. Eu imagino que eles começaram essa discussão. Por quê? Porque nós estamos em Lucas, capítulo 9, versículo 46. Em Lucas, capítulo 28, 9, 28, pouco antes desse ocorrido, quando eles perguntam quais deles seriam o maior. Eles falam assim, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, que coisas? Jesus está falando que os discípulos precisam pegar a sua cruz e o seguir. Precisam pegar a sua cruz e se sacrificar todos os dias. Depois de falar essas coisas para os discípulos, Jesus tomou quem? Pedro, João e Tiago. E subiu para um monte para orar. Olha que interessante. No versículo 29. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. A aparência de qual rosto? De qual rosto? De Jesus. Fala para o seu irmão: Jesus. Fala para você: está prestando atenção na palavra? Pergunta para o seu irmão. Fala para o seu irmão: Jesus. Então, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Olha que interessante. Jesus pega Pedro, Tiago, João e vai para onde? Vai para o monte. E vai fazer o que no monte? Orar. Quando Jesus começa a orar, o que começa a acontecer com Jesus? O rosto dele começa a resplandecer. Jesus começa a se transfigurar. O seu corpo natural começa a entrar em colapso com o seu corpo espiritual. E os discípulos começam a ver algo que eles nunca haviam visto antes. E quando eles começam a ter aquela visão, algo acontece. Versículo 30. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Jesus sobe no monte, começa a orar. Quando ele começa a orar, os discípulos olham para ele. O seu rosto começa a ficar resplandecente, o seu corpo começa a transfigurar, as suas vestes começam a ficar brilhantes. E daí, no meio dessa transfiguração, 2 homens aparecem junto com Jesus. E a palavra fala que esses homens começaram a conversar com Jesus. E eram Moisés e quem? Elias. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João orando, e do nada o rosto de Jesus começa a resplandecer. A gente que já está há um tempo na igreja já ouviu durante muitas vezes, sim ou não, Maico, aquelas pessoas que iam no monte orar e os gravetos acendiam. Eu nunca presenciei isso, mas se eu estivesse no monte e o graveto começasse a acender, eu acho que eu ia começar a perder meio que a atenção na oração, ia começar a olhar para os gravetos. E eu fico imaginando Pedro, Tiago e João começando a orar, olhando para Jesus. Jesus começou a transfigurar, o seu rosto começou a resplandecer, as suas vestes começaram a brilhar, e do nada brotou 2 homens junto com Jesus conversando com ele. E esses 2 homens
nada mais eram que Moisés e Elias. Meu Deus, Moisés e Elias. Fala pro seu irmão, meu Deus. Eu fico imaginando que os discípulos, quando estavam com Jesus, eles falaram assim: uau, se o graveto acende agora aqui no Arena, eu paro de pregar, vou embora. De tão feliz que eu ia ficar. Eu imagino Pedro, Tiago e João vendo Jesus resplandecendo e do nada vendo Moisés e Elias. Eles falaram: uau. E aí no versículo 31, apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Versículo 32. Pedro e os seus companheiros estavam dominados do sono, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Aconteceu que ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estavam dizendo. Moisés estava falando com Jesus, Jesus estava falando com Elias, Elias falando com Moisés, aquela confusão, aquele resplendor, aquela transfiguração. Pedro fica louco. Pedro fala: nossa, que bom é ficarmos aqui. Pedro falou: uau, eu nunca tinha sentido isso, eu nunca tinha visto isso. Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui. A gente faz uma tenda para o Senhor, a gente faz uma tenda para Moisés e a gente faz uma tenda para Elias. E aí no versículo 34, enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Versículo 36. Tendo soado a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Por que eles não contaram para ninguém? Porque Jesus pediu para que eles não contassem para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Se a gente for olhar essa mesma passagem aos olhos dos outros evangelhos, nós vamos perceber que ao descerem do monte, Jesus vira para os discípulos e fala: não conte isso para ninguém. E por que Jesus falou: não conte isso para ninguém? Por quê? Pergunta ao seu irmão: por quê? Não, dá um chacoalhão nele e fala: por quê? Eu quero instigar isso em vocês. Por que Jesus falou para que eles não contassem isso para ninguém? Porque provavelmente Jesus conhecia a intenção do coração deles. Porque imagina, existiam 12. De 12 Jesus levou 3 para o monte. Eu fico imaginando eles descendo do monte, chegando nos outros e falando: você não sabe o que aconteceu. Os caras falam: o quê? Não vou falar. Não vou falar. Mas o que aconteceu? Não posso. Jesus falou que não podia contar. Eu fico imaginando se eles pudessem contar. Eles iam falar: você não está ligado com esse Moisés. Você é louco com esse Moisés. O outro ia falar: você não sabe com esse Elias. Sabe aquele cara que quando subiu no monte teve o vento, mas Deus não estava no vento? Sabe aquele cara que quando subiu no monte teve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto? Sabe aquele cara que quando subiu no monte teve fogo, mas Deus não estava no fogo? E Deus falou com ele no sussurro. Você sabe aquele homem que quando bateu o cajado o mar se abriu? Você sabe aquele homem que quando andava uma nuvem de glória estava sobre ele? Você sabe aquele homem que quando clamava ao Senhor, carne caía do céu, pão caía do céu, água saía de dentro de rocha? Sabe esse homem? Conversei com ele. Os caras falam: mentira. Eu fico imaginando esses caras falando isso. Eu fico imaginando se fôssemos nós no meio dessa nuvem, nós pegaríamos o celular e começaria a gravar stories. Estão vendo? Moisés aqui, Juninho. Juninho, está vendo, Juninho? Elias. Nossa, eu sou muito bravo, cara. Eu tô com Jesus no meio do monte, vocês estão aí me vendo pelo celular. Eu fico imaginando o coração desses homens ao descerem. Sabe quando você vem na igreja e uma palavra fala com você, e você encontra uma pessoa e você quer falar aquilo que Deus falou no culto?
Você quer contar para ela aquilo que Deus falou através da palavra, da ministração do louvor? Eu fico imaginando aqueles homens descendo do monte louco para contar para os seus discípulos, para os seus irmãos de discipulado o que havia acontecido. Mas tem uma frase, querido, que me marcou. Fala assim para o seu irmão: seja o esboço da palavra que você ouviu e te marcou. Sabe aquela palavra que você ouviu, te marcou e você começou a esboçar ela no seu bloco de nota do celular? Que as pessoas vejam essa palavra não através da sua boca, que elas não escutem através da sua boca, que elas não vejam através daquilo que foi escrito, mas que elas vejam em você o esboço da palavra que te transformou. E aí Jesus pede para os discípulos não contarem até que o Filho do Homem ressuscitasse. E aí quando chega no versículo 46, volta lá no 46 para mim. Aí começou uma discussão entre eles acerca de quem seria. Eu imagino que quem puxou essa conversa foi Pedro. Pedro tinha acabado de ver Jesus sendo transfigurado. Pedro tinha acabado de ver Elias e João. E do nada, ele não poderia contar para os discípulos, porque era um pedido de Jesus. E aí a gente estava aqui, ó, como se fosse junto com eles. E aí do nada Pedro falou assim: Dani, quem você acha que é o maior entre a gente aqui? Então, só para saber aqui. Aí eu imagino que João olha para Pedro, tipo assim: também queria saber. Ele querendo dizer: também estava lá, Tontão. Aí Lucas: também quero saber. Aí os outros discípulos, eu acho que meio que sem entender nada. Por que tá vindo essa pergunta? Mas por que eles perguntaram isso? Porque eles não conseguiram falar aquilo que eles viram. Então eles deram um jeito de começar a perguntar uns para os outros quem era o maior. E aí Jesus fala: mas o maior dentre vós é o que serve. O maior dentre vós é aquele que serve. Fala para o seu irmão: o maior. Fala para o seu irmão: o maior não é aquele que tem as maiores experiências. O maior é aquele que serve. Deu para entender a primeira parte da minha palavra? Eu explico sobre um momento que Jesus sobe no monte para orar. Quando ele está orando, o seu rosto começa a se transfigurar. Os discípulos olham para Jesus e veem o seu rosto transfigurado, veem as suas vestes resplandecentes, e do nada brota Moisés e Elias lá. Quando acaba tudo isso, eles descem do monte e Jesus pede para que eles não falem para ninguém o que havia acontecido. Do nada, os discípulos começam com uma discussão: qual dentre nós seria o maior no reino dos céus? E aí Jesus vem e fala o quê? O maior é aquele que serve. Fala para o seu irmão: quer ser o maior? Então sirva. E aí, querido, em Marcos capítulo 6, versículo 30, fala assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Que momento da Bíblia é isso? Jesus tinha dado uma missão para os discípulos: irem de 2 em 2 ministrando a palavra, operando cura, ministrando libertação. Logo após a morte de João Batista, os discípulos se reúnem com Jesus, contam para ele tudo que tinha acontecido, tudo que tinha acontecido na sua viagem missionária. Eu fico imaginando eles contando: Jesus, você não sabe, eu curei. O outro falando: Jesus, você não sabe, eu expulsei demônios. E aí, no versículo 31, havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Olha para você ver, Jesus envia os discípulos para uma missão. Qual era essa missão? A missão do ID. Fala para o seu irmão, presta atenção. Jesus está te mandando para uma missão. Essa missão é a do ID. Jesus manda os discípulos, mas a palavra fala que havia muita gente ao ponto deles não terem tempo nem para comer. Eles tinham acabado de ir para uma viagem missionária, provavelmente estavam cansados, tristes porque João Batista havia morrido, queria ter tempo mais com Jesus para conversar, para poder falar daquilo que havia acontecido, só que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eles haviam ido para onde?
Para onde? Meu Deus. Fala para o seu irmão, você está disperso. Fala para o seu irmão, não deixe o diabo tirar a sua atenção. Estou olhando no olho de alguém, a pessoa está assim, ó, pupilona dilatada assim, ó. Não é possível. Jesus mandou eles irem. Eles não tinham tempo nem para comer, provavelmente estavam cansados, tristes com a morte de João Batista. Jesus pega eles e fala assim: olha, vamos para o deserto, vamos nos afastar dessas pessoas, para que vocês possam o quê? Descansar o quê? Um pouco. Quem viaja, volta da viagem, fica o quê? Cansado. Além de cansado, estava triste. Por onde Jesus ia, uma multidão ficava cercando Jesus. Não tinha tempo para comer, não tinha tempo para descansar. Jesus pega eles e fala assim: ó, vamos descansar. Fala pro seu irmão, quer vir descansar comigo? Aí no versículo 32, então foram de barco, em particular, a um lugar deserto. Pegaram um barco, se afastaram daquelas pessoas. Mas muitos os reconheceram e os viram a partir de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Eles tinham acabado de viajar, voltaram da viagem cansados, estavam tristes porque João Batista havia morrido. Quando chegam perto de Jesus, aquela multidão não deixava eles nem comer. Jesus pega e fala assim: ó, vamos descansar, vamos para o deserto descansar, porque no meio dessa multidão vocês não vão conseguir descansar. Eles pegam o barco. Quando eles estão indo, o povo descobre para onde eles estavam indo e chegaram lá primeiro que eles. Aí no versículo 34 fala assim: quando Jesus saiu ao barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem ovelhas. Jesus queria ouvir o que os discípulos tinham para dizer para ele. Os discípulos doidos para contar para ele. Você não sabe o que aconteceu, expulsei um demônio. Você não sabe o que aconteceu, aquele que era cego voltou a enxergar. Você não sabe o que aconteceu, aquele que era coxo começou a andar. Quando chegam perto de Jesus, a multidão apertando Jesus, apertando os discípulos, não deram tempo nem para eles comerem. Jesus pega os discípulos, leva ele para um lugar para eles descansarem. Quando vê, uma multidão está lá. Jesus olha para a multidão e teve compaixão da multidão, porque a multidão era como ovelhas sem um pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E eu fico imaginando os discípulos: e aí, Jesus, que hora que a gente vai descansar? Acabamos de chegar de viagem, estamos tristes porque João Batista morreu. Que hora que a gente vai descansar? Você falou que a gente ia vir para o deserto para descansar. Que hora que a gente vai descansar? Versículo 35. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Olha só para você ver. Quando Jesus olha para a multidão, o que Jesus vê? O que Jesus vê? Ovelhas sem um pastor. Quando os discípulos olham para a multidão, o que eles veem? Pessoas tirando Jesus deles, falando: Jesus, despede a multidão. Mas Jesus, quando olha para a multidão, ele tem compaixão da multidão, porque quando ele olha para a multidão, ele enxerga a multidão como ovelha sem pastor. Mas quando os discípulos olham para Jesus, eles veem uma multidão que estava tirando a atenção de Jesus deles. E aí os discípulos falam: despede a multidão, despede a multidão, manda eles embora, manda eles embora. E no versículo 37, ele porém respondeu: deem-lhe vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Querido, Jesus olhava para a multidão, tinha compaixão da multidão. Jesus olhava para a multidão, via ovelhas desgarradas, sem pastor. Os discípulos queriam que as multidões fossem embora, com a desculpa de que não tinham o que comer. Quando Jesus fala para eles assim: deem vocês mesmo o que comer para essa multidão, os discípulos falam: não dá, tem muita gente. Mesmo que a gente tivesse muito dinheiro, não daria para comprar pão para todo esse povo. Jesus, você não está entendendo, manda eles embora. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes o que comer.
O que o pastor faz quando a ovelha está perdida? Fala para o seu irmão, o que ele faz? Ele traz a ovelha para perto. Se a ovelha está muito tempo sem comer, ele dá o que comer para a ovelha. Mas foi a ovelha que foi embora, não interessa, ele vai atrás da ovelha que se perdeu, ele traz para perto, ele dá o que comer para a ovelha. Não interessa se ela está no deserto, não interessa se já é tarde, não interessa se vai custar muito dinheiro tratar daquela ovelha. O pastor sai em busca da ovelha que se perdeu, no meio do deserto, no meio da noite, traz para perto, gasta o seu dinheiro, compra alimento e dá o que comer para a ovelha. Jesus está olhando para aquela multidão e vendo aquela multidão como ovelhas desgarradas, e os discípulos querendo despedir a multidão, não querendo gastar dinheiro com a multidão, não querendo gastar tempo com a multidão, não querendo servir a multidão. Versículo 38, ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Eu fico imaginando, Jesus pergunta: quantos pães e peixes vocês têm? Eles falam: 5 pães e 2 peixinhos. Depois disso, Jesus manda os discípulos a juntarem a multidão, se assentando. Os discípulos cansados, os discípulos com fome, querendo que a multidão fosse embora para ter um tempo a sós com Jesus, mas lá, fazendo o que Jesus estava mandando. Versículo 40. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os para os seus discípulos, para que, acho que você não está entendendo, para que os servissem. Pouco tempo atrás, Jesus chama Pedro, Tiago e João, levam eles no monte. Jesus começa a orar, a sua face começa a resplandecer. Moisés de um lado, Elias de outro. Tamanha glória, tamanho poder, tamanho fogo. Não queriam sair de lá. É assim que nos sentimos quando estamos em um lugar onde a presença de Deus desce, onde nos sentimos arrepiados, onde o choro vem, onde línguas estranhas começam a descer sobre nós. Não queremos ir embora, queremos ficar sempre no monte. Mas Jesus, quando desce, fala para eles: fica quieto, não fala para ninguém o que aconteceu. Logo depois os discípulos começam uma discussão: quem será dentre nós é o maior? Provavelmente quem começou essa discussão, Pedro, Tiago e João, porque estiveram no momento que nenhum dos outros tiveram. E aí Jesus vira e fala para eles assim: o menor é aquele que, o maior é aquele que, o maior é aquele que. Jesus pega os discípulos, mandam eles irem, mandam eles servirem, através de curas, através de palavras de transformação de vidas, através de libertação. Quando eles voltam, estão cansados, escutam a notícia: João Batista morreu, ficam tristes, cansados. Quando chegam perto de Jesus, a multidão era tamanha que não deixavam nem eles comerem. Jesus fala assim: vou tirar vocês daqui para que vocês possam descansar. No meio do caminho, o caminho ensina sobre o caminho. As pessoas veem Jesus com seus discípulos no barco e imaginam onde Jesus estava indo, chegam primeiro que ele. Quando Jesus chega no lugar onde ele estava planejando chegar, para que os discípulos pudessem descansar, ele olha uma multidão. Os discípulos, eu fico imaginando, olhando assim para ele, assim, Jesus olhando para a multidão com seu olho contrito, com o coração contrito, olhando aquela multidão com compaixão, como ovelhas desgarradas, não vendo os sinais dos discípulos. Eu imagino que os discípulos chegam mais perto, fala assim, e Jesus olhando aquela multidão com seu olho contrito, cheio de lágrimas, olhando aquela multidão como ovelhas sem pastores. E aí eu imagino que outros discípulos chegam perto de Jesus e faz esse é Jesus, está vendo? Me aproximando de Jesus. E aí Jesus olhando para a multidão com seus olhos contritos, vendo aquela multidão como ovelhas sem pastores, e os discípulos
E aí Jesus começa a ensinar aquela multidão. Jesus começa a ensinar aquela multidão. Jesus começa a curar aquela multidão. Jesus começa a olhar aquela multidão. E eu imagino, se eu estivesse lá, eu estaria naquela multidão. Eu seria aquela multidão. E Jesus começa a curar a multidão. Jesus começa a falar com a multidão. E os discípulos toda hora. E já era tarde, os discípulos querendo atenção. Manda eles embora. Jesus fala assim: dá para eles o que comer. Eu vou tirar dinheiro da onde? Você quer que eu pegue todo o dinheiro e dê para esse povo comer? Nem se eu dar todo o dinheiro para esse povo comer, ainda vai dar para esse povo comer. E aí Jesus dá uma ordem para eles. Quantos pães e peixes vocês têm? Eles falam para Jesus. Jesus manda eles dividirem o povo. Começa a sentar. E aí Jesus começa a partir o pão e entregar para os discípulos servirem. Jesus está ensinando algo para eles. Vocês estavam perguntando há um tempo atrás quem era o maior. Eu estou ensinando vocês que o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve mesmo estando cansado. O maior é aquele que serve mesmo estando triste. O maior é aquele que serve mesmo estando frustrado. O maior é aquele que serve. E é interessante que pouco tempo atrás 3 discípulos estavam no monte experimentando algo que nenhum dos outros experimentaram, vendo a face do Senhor resplandecer, conversando com Moisés e Elias. E através das experiências que tiveram, pensaram: nós 3 somos os maiores. Resta saber quem de nós 3 vai ser o maior. Só que eu quero dizer uma coisa, querido. Fala para o seu irmão. Não é sobre experiências, é sobre serviço. Aquele que serve é o maior, mesmo estando cansado, mesmo estando com fome, mesmo estando frustrado, mesmo querendo atenção e não tendo atenção. É aquele que serve, é aquele que serve, é aquele que serve. E é interessante, querido, que muitas vezes nós sempre queremos estar no monte, falando: uau, que culto, uau, 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 uau. Só que, querido, Deus, Ele quer fazer no seu dia a dia, na sua rotina. Parece algo ruim, né? Falar que Deus quer fazer algo na sua rotina. Mas o interessante é que o milagre só pôde acontecer porque, se a gente for analisar esse versículo aos olhos do apóstolo João, nós vamos ver que Felipe traz um menino. E era um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Interessante que tudo isso aconteceu porque esse menino teve uma mãe que preparou uma marmita para ele. Fala para o seu irmão: Deus quer usar a sua marmita. Mas Bruno, marmita? Como assim? A marmita é aquilo que você faz todo dia quando vai trabalhar. A marmita é aquilo que você faz no seu dia a dia. A marmita, ela não é tão gloriosa como ver Jesus resplandecendo, sendo transfigurado, falando com Moisés e Elias. Mas a marmita é aquilo que você faz no seu dia a dia. Mas fala para o seu irmão: Jesus, Ele quer usar a sua marmita. Jesus está falando para os discípulos assim: olha, não é o maior aquele que tem muitas experiências, não é o maior aquele que me viu resplandecendo em grande glória, em grande poder. O maior é aquele que serve. E o serviço, ele está no dia a dia. O serviço, ele está na rotina. Quando você vai fazer algo, faça para Jesus, porque Jesus quer usar a sua marmita. Talvez quando você vai preparar a sua marmita é tão limpa, ou você prepara ela com tanto carinho que quando as pessoas vão ver a sua marmita, ela fala: nossa, que capricho, hein? Às vezes na sua marmita só tem um arroz com feijão, mas você prepara de uma forma tão caprichosa que aquilo impacta as pessoas. Jesus quer usar a sua marmita. Fala para o seu irmão: Jesus quer usar a sua marmita. É no dia a dia, não é sobre endorfina, sobre ter grandes experiências. Não que nós não temos que ter, nós temos que ter grandes experiências, mas nós desprezamos a nossa rotina. E é na nossa rotina que nós iremos encontrar o verdadeiro serviço. É na nossa rotina que nós temos os nossos maiores problemas, que nós encontramos os nossos maiores desafios. Mas é na nossa rotina que Jesus quer nos usar. Fala para o seu irmão: na sua rotina, Jesus vai te usar muito mais
do que no monte. É na rotina que você vai ganhar pessoas para Jesus. É na rotina que pessoas vão ver Jesus resplandecer em você. 3 discípulos viram a glória do Senhor resplandecendo, mas eu imagino uma multidão de pessoas vendo pequeno Jesus a servindo. Apenas 3 viram a glória de Jesus resplandecendo, transfigurado, mas uma multidão viu 12 pequenos Jesus servindo, se tornando maiores do que antes. Se coloque de pé no seu lugar. Jesus conhece o nosso coração, querido. E muitas vezes nós queremos ser o crente Nutella que, ao estar no momento de grande poder e grande glória, pega o celular para mostrar que está vivenciando algo poderoso, para que as pessoas olhem e falem: nossa, como ele é crente, nossa, como ele é espiritual. Mas nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, se achará diante do Senhor no dia do juízo. Nós temos que ser verdadeiros crentes, que não glorificam ao Senhor somente no monte, vendo o poder e grande glória de Jesus, mas na nossa rotina, quando preparamos a nossa marmita para irmos para um lugar, sabendo que a nossa marmita pode ser pouco, na nossa marmita pode ter pouco, na nossa marmita pode ter alguns pães e alguns peixes, mas nós sabemos que quando nós preparamos algo na nossa rotina, sabendo que Jesus pode nos usar, essa pequena quantidade se transforma em 12 cestos cheios. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu queria que você começasse a pensar agora: se eu me encontrasse com Jesus agora, será que Ele me chamaria pelo nome e me faria conhecido diante do Pai? Ou Ele diria: afasta-te de mim, porque não te conheço? Talvez tivemos grandes experiências, grandes momentos em que falamos: uau, que poder, que glória, que palavra. Mas o que temos feito no nosso dia a dia, o que temos feito na nossa rotina, para que na nossa marmita, rotineiro, nós possamos abrir espaço para que Deus possa dar a nossa marmita. Deus possa nos usar, mesmo em algo que não demos o menor valor. É a nossa rotina, é algo que fazemos e nem pensar, é algo que acordamos todos os dias, cumprimos o nosso ritual, voltamos para casa e dormimos. Querido, Deus quer usar você, não somente aqui nesse culto, não somente na célula, não somente num discipulado. Deus quer te usar no seu dia a dia, e Ele vai lançar você no seu dia a dia com a sua marmita, com aquilo que você tem, com aquilo que você preparou. O que você tem feito na sua rotina, que tem feito com que as pessoas conheçam Jesus através de você? Comece a pensar agora. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero que o Senhor me use no dia a dia. Eu entendi que mesmo estando cansado, que mesmo estando com fome, mesmo estando triste, o maior é aquele que serve. O maior não é aquele que teve grandes experiências, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve, mesmo estando frustrado, mesmo estando cansado. É aquele que tomou a decisão, e a decisão de servir. É aquele que levou uma marmita, sabendo que se fosse para que o Senhor usasse a marmita, Senhor, pode usar. Muitas vezes a única coisa que você vai ter no seu dia a dia, na sua rotina, é uma marmita. E muitas vezes Deus ainda vai pedir a sua marmita. Mas Senhor, pega tudo que o Senhor quiser de nós. Tu és maravilhoso, Tu és sublime, Deus. Oh, nós te agradecemos, Deus, e cantamos. Diga: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença. Diga: do que o ouro
melhor que a vida. Diga, maravilhoso, maravilhoso. Diga isso ao Senhor, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença do que o ouro. Aleluia. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Foi isso que eu imagino os discípulos olhando para Jesus e vendo seu rosto tão resplandecer. Mas maravilhoso, glorioso, poderoso e sublime é aquilo que eu imagino as multidões vendo os discípulos servindo elas, olhando para os discípulos e vendo pequenos cristos, olhando para os discípulos e vendo eles servindo uma grande multidão antes mesmo de se servirem. Homens com fome, homens cansados, homens tristes, talvez frustrados, mas decidiram servir antes mesmo de se satisfazerem. 3 homens olharam para Jesus e viram sua face resplandecer, mas uma multidão olhou para 12 pequenos cristos e viu a compaixão de Jesus através deles. Viu Jesus utilizando uma marmita para operar um grande milagre. Por isso, nessa noite, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, que o Senhor possa, a cada novo dia, me mostrar naquilo que o Senhor quer me usar diante da minha rotina. Eu estou disponível para te entregar tudo que tenho, mesmo que tudo que tenho seja uma pequena marmita. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que o maior não é aquele que teve as maiores experiências, mas o maior é aquele que serve mesmo com fome, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo frustrado. Este é o maior do reino dos céus. Por isso, nessa noite, eu te peço, me use, mesmo quando estiver cansado, frustrado, com fome e abatido, porque eu quero ser grande no seu reino, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso, digam amém. Fala para o seu irmão assim: o maior é aquele que serve. Fala para o seu irmão: o maior é aquele que serve. Dê um abraço no seu irmão. Estamos encerrados.